Fala aí pessoal, beleza? Quem fala é o Caio, trazendo mais um vídeo de mercado da bola com mais algumas notícias. Então antes de tudo já vou pedindo a você que deixe o seu like e se inscreva no canal. Então é isso aí, já vamos para as notícias. Começando aqui com o futebol europeu. Manchester United prepara oferta de 1,9 bilhões de reais por Neymar, diz site. Segundo o Le10 Sport, time inglês entrou na briga com o Real Madrid pelo craque do PSG. Proposta seria de 500 milhões de euros, mais do que o dobro pago pelos franceses ao Barcelona. Depois de a imprensa espanhola noticiar o interesse do Real Madrid em pagar 400 milhões de euros, cerca de 1,5 bilhões de reais para tirar Neymar do PSG, outro clube entrou nessa disputa. Segundo o site Le10 Sport, o Manchester United prepara uma oferta ainda maior para ter o nome do brasileiro, do futebol brasileiro no momento. A publicação traz que a proposta para o craque chegará ao valor de 500 milhões de euros, aproximadamente 1,9 bilhões de reais. O montante é mais que o dobro da última negociação de Neymar, vendido ao PSG por 222 milhões de euros, 868 milhões de reais. A intenção dos ingleses é contratar a estrela para servir o artilheiro Lukaku. Aos 25 anos, Neymar vive grande fase no futebol francês. São 22 jogos na Casa Nova e 20 gols. Além do posto de protagonista da equipe de Unai Emery, na seleção segue como a grande estrela da companhia, na busca pela Copa do Mundo da Rússia. Então galera, diz aí Manchester United e Real Madrid interessados no Neymar, mas eu acho que ele não deve sair do PSG agora. Se ele diz que foi para lá não foi por dinheiro e sem um objetivo, ele tem que ganhar essa Champions com o PSG, não essa exatamente. Alguma Champions ele tem que ganhar com o PSG, esse é o objetivo dele. Eu acho que ele não vai sair agora, mano. E por sinal, eu acho que o PSG vai passar pelo Real Madrid, porque o Real Madrid tá uma porcaria no Campeonato Espanhol. Tá bem que na Champions, tipo, o Cristiano Ronaldo na Champions tá destruindo. Já no Campeonato Espanhol tá horrível, né? Mas o PSG tá muito melhor que o Real Madrid atualmente. Por falar em PSG vai atrás de destaque da Premier League para estrelar a equipe, diz jornal. Segundo o diário The Sun, diretoria já pensa em um substituto para Thiago Motta e vai investir na contratação de Kanté para a próxima temporada. Mesmo com o elenco mais estrelado, o PSG não está satisfeito e vai de forma feroz ao mercado. A intenção da diretoria é reforçar ainda mais o time, e o nome foi definido como prioridade para chegar à equipe: N'Golo Kanté. Segundo o jornal inglês The Sun, a diretoria do PSG pensa em um substituto para Thiago Motta e definiu o volante do Chelsea como o reforço dos sonhos para o próximo verão. Para tirar o meio-campista dos Blues, os franceses desembolsariam cerca de 90 milhões de libras, aproximadamente 396 milhões de reais. Aos 26 anos, Kanté despontou para o futebol com a camisa do Leicester na temporada 2015/2016. Na ocasião, o francês foi um dos ícones do inédito título da Premier League dos Foxes. Ao término da competição, foi comprado pelo Chelsea por 30 milhões de libras, 132 milhões de reais. Então, se o Neymar sair aí, o PSG tá atrás do Kanté. Não é a mesma posição, né? Não nada a ver com o Neymar sair isso, pra falar a verdade. Mas acho que seria uma baita contratação e seria uma perda, uma grande perda para o Chelsea. Que o Kanté é um dos melhores jogadores daquele time do Chelsea. Barcelona acerta empréstimo de Arda Turan com o time europeu. Depois de uma longa novela, blaugranas liberaram o meio-campista para o Istambul Başakşehir da Turquia pelos próximos 2 anos. O jogador estava fora dos planos de Ernesto Valverde.
Depois de muita novela, o Barcelona conheceu o capítulo final da história de Arda Turan. Neste sábado, 13 de janeiro, o clube conseguiu achar um destino para o turco. Fora dos planos de Ernesto Valverde, a nova casa do meio-campista será o Istambul Başakşehir da Turquia. O compromisso de Turan no clube de seu país de origem será por 2 anos, em formato de empréstimo. A intenção do Barcelona era negociar o atleta o quanto antes, muito por conta do alto salário do jogador, que era o 6º no ranking dos mais bem pagos do elenco Cooler. Contratado em 2015 por 34 milhões de euros, cerca de 133 milhões de reais, ele chegaria para assumir a vaga de Xavi. No entanto, não repetiu o bom desempenho dos tempos do Atlético de Madrid e jamais conseguiu ser titular absoluto na equipe do Barça. Então é isso aí. Arda Turan vai para esse time Istambul Başakşehir. Eu acho que o Barça fez muito bem em emprestar o Arda Turan. Retorno de Gabigol ao Santos pode ter viravolta após 2 exigências da Inter de Milão, diz jornal. De acordo com informações publicadas neste sábado pelo Lance, a Inter de Milão fez 2 exigências ao Peixe para encaminhar o empréstimo do atacante ao time paulista. Correndo atrás de reforços para o seu elenco, o Santos ainda sonha com a contratação de Gabigol para o comando de ataque. A volta da joia à Vila Belmiro, no entanto, não deve ser tão simples. De acordo com informações publicadas neste sábado pelo jornal Lance, a Inter de Milão fez 2 exigências ao Peixe para encaminhar o empréstimo do atacante ao time paulista. Que o alvinegro pague pela liberação do atleta por 1 temporada e meia e arque com mais de 30% do salário de Gabigol. Diante da pedida, segundo o jornal, Gabigol teria salários acima do teto estipulado pela nova diretoria do Santos ao elenco, acertado em 300 mil reais. Emprestado pela Inter de Milão ao Benfica, Gabigol esperava que em Portugal tivesse a tão sonhada sequência no futebol europeu. No entanto, assim como na Itália, foi pouco aproveitado e acabou deixado de lado. Entrou na mira de diversos clubes do futebol brasileiro, como São Paulo, Santos e Flamengo. Durante Fox Sports Rádio da última quarta-feira, o comentarista Fábio Sormani trouxe detalhes sobre a situação que envolve o campeão olímpico de 2016. O jornalista, mesmo com o interesse dos brasileiros, o caminho do atacante deve ser permanecer na Europa. A Inter de Milão não abre mão de 3 milhões de euros, 11 milhões de reais, e quer que o clube tem que pagar emprestado, pague metade dos salários, afirmou Sormani, que completou o Santos, São Paulo e o próprio Flamengo sondaram o jogador, mas Gabigol está voltando ao Benfica, revelou o jornalista. Vamos ver o que vai acontecer se o Gabigol vir pro Santos, outra novelinha que já tá chata, diga-se de passagem. Camisa 9 mais 2 reforços que o Vasco vai buscar para jogar a Libertadores. Em entrevista coletiva nesse sábado, 13 de janeiro, Eurico Brandão, vice-presidente de futebol do clube, garantiu que peças chegarão para a disputa do principal torneio do continente. Mesmo com todo o momento político conturbado que vive o Vasco, o clube terá pela frente a Libertadores, sonho das principais times do continente, e para chegar à fase de grupos, o Gigante da Colina precisa de reforços, muito por conta da saída de importantes atletas neste ano. Em entrevista coletiva neste sábado, 13 de janeiro, Eurico Brandão, vice de futebol do clube, garantiu que os jogadores serão anunciados. Durante a coletiva, o Cartola foi questionado sobre as contratações que podem ser feitas pela diretoria e o próprio revelou quais posições o Vasco planeja investir para jogar o torneio sul-americano. Segundo ele, a prioridade será a aquisição de um centroavante, além disso um zagueiro e também um lateral. Também devem ser anunciados pelo clube. O Vasco estreia na Libertadores no dia 31 deste mês, fora de casa contra a Universidade Concepción, do Chile. A volta em São Januário está marcada para o dia 7 de fevereiro. Caso se classifique, o Cruz Maltino ainda terá pela frente a terceira fase, anterior à fase de grupos.
Não, sério, cara. O Euriquinho também é da mesma farinha do mesmo saco do Eurico Miranda. E, cara, não contrata ninguém. Eu não quero que vocês contratem ninguém. Sinceramente, eu acho que, se eu não me engano, é agora, 18 de janeiro, que o Brant vai assumir. Então, cara, não contrata ninguém, não. Deixa pro Brant contratar. Vocês já estão vendendo quem não deve. A torcida foi lá protestar hoje, na frente de São Januário. Fez muito bem, tem que protestar mesmo. Sai daí, Eurico. E o Brant já falou ontem que vai assumir, vai lá pegar a cadeira dele. Se der tempo, vou até deixar o trecho da entrevista no final do vídeo. Flamengo anuncia acerto do primeiro reforço para a disputa da Libertadores. Durante a representação do elenco para a temporada 2018, o vice de futebol Ricardo Lomba e o diretor executivo Rodrigo Caetano confirmaram que Marlos Moreno depende apenas de exames médicos para ser apresentado. Fim da novela, Marlos Moreno será jogador do Flamengo. Neste sábado, 13 de janeiro, na reapresentação do time profissional para a temporada, o clube confirmou o acerto com o atacante que pertence ao Manchester City. A informação foi confirmada por Rodrigo Caetano, diretor de futebol, e Ricardo Lomba, vice. Então aí, Marlos Moreno chegando no Flamengo. Mano, não faço a menor ideia que é ser esse cara. Sei nem que é um atacante, né? Dizem o que vocês acharam, torcedores flamenguistas. E se vocês conhecem o cara. Falar em Flamengo, vamos falar de mais uma notícia. O Flamengo quer Hudson e tem carta na manga para tirar o volante do São Paulo. Por conta da dificuldade em negociar com o Hamburgo por Wallace, a diretoria rubro-negra pensa no volante tricolor. Como alternativa, segundo João Guilherme, Geovânio poderia ser utilizado como moeda de troca. Com a negociação de Wallace dependendo apenas da liberação do apenas não, né? Dependendo da liberação do Hamburgo, cara. Que Hamburgo? Hamburgo. O Flamengo começa a pensar em um plano B para reforçar o elenco. Segundo João Guilherme, apresentador do Expediente de Futebol da Fox, a diretoria rubro-negra tem interesse na contratação do volante Hudson, do São Paulo, e um jogador do elenco poderia ser envolvido em uma troca. Durante o programa da última sexta-feira, 12 de janeiro, o jornalista trouxe a seguinte informação: os dirigentes do Flamengo enxergar Geovânio reserva da equipe com potencial no mercado para uma possível troca. Completando, Fábio Sormani lembrou que o atacante ganhou espaço no Santos com o técnico Dorival Júnior, atual comandante do tricolor, e que gosta muito do futebol do camisa 23 do Flamengo. Aos 29 anos, Hudson retornou ao São Paulo após boa temporada com a camisa do Cruzeiro. Pela Raposa, era peça-chave no time de Mano Menezes e uma das principais referências da equipe campeã da Copa do Brasil, em cima dos próprios cariocas. Com a camisa tricolor, ele deve iniciar a temporada no banco, já que Jusilei e Petros terminaram 2017 em alta. Então é isso aí, eu acho que já foram todas as notícias. Cara, isso que vai sair não? Saiu. Inter se aproxima de acerto com Lisandro Lopes. De olho no defensor do Benfica, time italiano está próximo de firmar o empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra na janela de verão. Eu pensei até que era o Internacional. O zagueiro Lisandro Lopes está perto de ser transferido do Benfica para a Inter de Milão. Segundo a imprensa portuguesa e italiana, o acordo seria de empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra para o time de Luciano Spalletti. Pequenos detalhes burocráticos que faltam para o negócio fechar. O técnico da Inter já havia se queixado publicamente de falta de opções para a zaga. O reforço do defensor era realmente esperado na janela de transferências. Os dois, inclusive, possuem histórico de negociações, sendo o empréstimo de Gabigol para o Benfica recentemente.
A possibilidade dessa transferência foi comentada por Júlio César, ex-goleiro das duas equipes, ídolo da Inter, onde conquistou 15 títulos. O brasileiro, que jogou pelos encarnados na última por 3 temporadas, também foi campeão em Lisboa, exaltou o argentino em entrevista ao jornal italiano. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário. Mais tarde vai ter um vídeo sobre a Florida Cup, primeira rodada aí. Até o próximo vídeo, valeu e fui!